supervisão psicopedagógica e supervisão neuropsicopedagógica. Você sabe qual é a diferença entre essas duas supervisões? Se você não sabe, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. O psicopedagogo clínico, ele pode ser supervisor de outros psicopedagogos. O neuropsicopedagogo clínico pode ser supervisor de outros neuropsicopedagogos. Então, nesse vídeo eu vou te explicar qual a diferença entre os dois, como o psicopedagogo pode ser supervisor e como o neuropsicopedagogo pode ser supervisor. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Olá, eu sou Isabel Ferreira, eu sou psicopedagoga, sou neuropsicopedagoga e como eu sempre digo, eu sou a terapeuta da aprendizagem, assim como você, que é psicopedagogo ou neuropsicopedagogo. Mas você sabe como você pode ser supervisor de outros profissionais? Pois é, eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês, fazer essa explicação, porque algumas pessoas perguntam, né, alguns psicopedagogos, terapeutas, que estão há algum tempo aí no mercado, nas suas carreiras, querem saber, nossa, eu queria ser supervisor, mas eu não sei exatamente como. Pela experiência que essas pessoas têm, elas podem ser supervisoras sim. Mas eu vou te explicar aqui a diferença entre você ser um psicopedagogo supervisor e um neuropsicopedagogo supervisor. Então vamos lá, vou começar com psicopedagogia, tá certo? Então por que eu posso te falar sobre esses dois? Porque eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, né? Então eu posso te falar qual é a diferença entre os dois. Então vamos lá. Psicopedagogia, ela tem uma associação chamada ABPP. Provavelmente você já tem ouvido falar na ABPP. A ABPP é a Associação dos Psicopedagogos. É uma associação nacional do Brasil todo. Cada estado tem uma, né? De Pernambuco, do Ceará. Então, cada estado tem uma ABPP própria. E os psicopedagogos podem ser associados a essa ABPP estadual, assim como ele pode ser associado à nacional também. Então, é uma escolha. Você pode ser tanto associado à ABPP nacional quanto à estadual. Isso não importa. Você pode ser associado a qualquer uma das duas. Existe uma taxa para você pagar, que é a anuidade. Todo ano você paga, ela vence todo ano. Mas o psicopedagogo ele não é obrigado para exercer a sua profissão. Se você quer ser psicopedagogo e atuar como psicopedagogo e não quer se associar a essa associação, a BPP, ou a nacional ou a estadual, não tem problema. Você pode trabalhar, você pode levar sua carreira de acordo com o que você achar melhor. Mas a maioria se associa por causa das vantagens. E como existe um código de ética da psicopedagogia, lá ele informa que você vai precisar, que você, se você quiser, você vai se associar à BPP e você vai ter várias vantagens, né? Em congressos, em livros, em revistas, então em artigo científico, você recebe revista da BPP, então tem várias vantagens para isso. O que o código de ética fala sobre supervisão? Ele refere-se à supervisão da seguinte forma. Ele orienta que o psicopedagogo, quando ele se associa, quando ele é iniciante, assim que ele começa a atuar, ele precisa, pelo código de ética, não é obrigado, é uma sugestão, ele sugere que você que é psicopedagogo, você faça supervisão com um titular, né, um membro titular, porque existe uma variação de associação. Tem o titular, tem o profissional, tem o estudante. Então você pode se associar como estudante se você ainda estiver fazendo a faculdade, ainda estiver fazendo a pós-graduação. Você tem profissional e você tem o membro titular. O membro titular é aquele que já está há muito tempo no mercado, que já trabalha há anos, mais de 5 anos, e ele tem que comprovar horas de trabalho, ele tem que ter feito supervisão, ele tem que ter feito terapia, então ele tem vários critérios que ele tem que cumprir para ser um titular da ABPP. Quando você é titular da BPP, você pode ser supervisor. Então, assim, são níveis que o psicopedagogo tem que passar para poder ser titular e para poder ser supervisor. Isso é o que está no Código de Ética da Psicopedagogia. Então, você entra, se você quiser entrar como estudante, você entra, se não, você só entra quando você já for profissional. Aí você entra como profissional se você já tiver CNPJ, se você já tiver toda a estrutura para começar a trabalhar como psicopedagogo. Aí você entra. E quando você está há vários anos, mais de 5 anos, você fez supervisão com outros profissionais, você fez terapia, porque o Código de Ética orienta que você também faça terapia, como psicólogo, da mesma forma.
E aí você vira um titular. Então, quando você vira um titular na BPP, aí você pode ser supervisor. Isso é uma sugestão do Código de Ética. Por que eles têm essa sugestão? Porque você vai ter mais carga horária de trabalho, você vai ter mais experiência, tempo de serviço, você vai ter mais um know-how para poder ensinar outras pessoas. Então, como é que você, como supervisor, tem um ano de experiência e vai ensinar outras pessoas que começaram agora? Ou eu tenho um ano e eu como psicopedagoga, é um exemplo. Vou escolher uma pessoa que já tem 5 anos trabalhando, com todo o know-how que ela tem, ou uma pessoa que só tem um ano, né? Então, assim, você pode ser supervisor, psicopedagogo supervisor, mas você tem que ter pelo menos alguns anos de experiência, tem que ser membro titular da BPP, ok? Então, esses são os critérios para você que é psicopedagogo ser supervisor. E agora eu vou falar da neuropsicopedagogia. Já a neuropsicopedagogia é diferente. Bem diferente. Não tem nada no Código de Ética da neuropsicopedagogia que fale de supervisão, que fale exatamente sobre supervisão. Por quê? Porque a SBNPP, que é a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogos, ela não tem questão de titular, de estudante, ela não tem, você só é associado e pronto. Só tem um tipo de associação. E aí você, se você quiser também, da mesma forma da psicopedagogia, para você atuar como neuropsicopedagogo, você não necessariamente precisa ser associado, sócio da SBNPP. Você pode começar a trabalhar na neuropsicopedagogia clínica ou institucional sem ser sócio. E aí, para você ser supervisor, e aí, como é que a gente faz? Porque se não tem nada dizendo no Código de Ética que você precisa disso ou daquilo, não tem critérios para você ser supervisor neuropsicopedagógico, né? Então, assim, antes de eu continuar, eu vou pedir para você uma coisa: se inscreve no canal, dá um like para mim. Eu tô aqui de coração, conversando com você, falando sobre um assunto super interessante. E aí, você não deu nenhum like ainda? Pois tá bom. Dá um like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E compartilha esse vídeo para pessoas que você acha que se interessariam por esse assunto. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Continuar, né? Então, para você ser supervisor neuropsicopedagógico, o que é que você vai fazer? Eu oriento que você espere alguns anos de experiência. Porque quando você passa mais ou menos 3 anos, eu oriento a partir de 3 anos. Pelo Código de Ética, você não precisa ter, não tem critérios para você ser supervisor. Mas, quando você já tem pelo menos 3 anos de carreira, 3 anos de carreira consistente, né? Ainda tem isso, consistente, que você trabalha somente com a neuropsicopedagogia clínica ou institucional, você pode ser um supervisor de outros profissionais. Na verdade, você precisa só de experiência. Então, se você tem experiência de 3 anos e você tem sua clínica já há 3 anos, você já pode ser supervisor. Antes de 3 anos, você até pode, com 2 anos e meio, por aí. Mas eu não oriento, porque você vai ter 3 anos de várias situações que você já sabe passar, que você já tem experiência, que você vai poder passar para o seu supervisionado. Né? Então, você pode abrir uma supervisão para os profissionais que estão iniciando, que com certeza vão ter menos experiência que você. Então, com 3 anos você já tem experiência para você ser supervisor na neuropsicopedagogia, tá certo? Então, é isso. O vídeo é só para falar de supervisão psicopedagógica e neuropsicopedagógica. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido essa diferença, mas se você ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, que aí eu vou responder pra você, tá bom? Em relação à supervisão, eu posso te responder qualquer dúvida sobre supervisão e outras coisas que você queira saber sobre psicopedagogia e neuropsicopedagogia, tá bom? Então se inscreve no canal, não esquece, toca no sininho, que o YouTube vai te avisar sempre que eu postar vídeo novo por aqui. E aqui, toda semana tem vídeo novo, tá certo? Então, um abraço pra todos, um beijo pra você e até o próximo vídeo.